Boa tarde, eu sou Érica, aluna do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal do Piauí, Centro de Educação Aberta e à Distância no Polo de Inhuma, Piauí. Devido à pandemia, nós, alunos do curso, não tivemos a oportunidade de fazer o estágio supervisionado 2, esta disciplina, em sala de aula, mas tivemos a oportunidade de trabalhar com a tecnologia e desenvolver mecanismos para ministrar a aula. Eu irei falar sobre substâncias inorgânicas, tema escolhido por mim, e enfatizarei essas substâncias inorgânicas, falando sobre a água e os sais minerais. As substâncias inorgânicas são assim chamadas porque elas não possuem na sua estrutura o carbono. Já diferente das substâncias orgânicas, que possuem esse carbono na sua estrutura. Então, como eu disse, trabalharei agora com água e sais minerais. A água é o composto mais abundante nos seres vivos. Cerca de 75 a 80% do peso corporal dos seres vivos é composto por água. A estrutura da molécula é duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. Podemos observar que ela é uma molécula polarizada. Por ser polarizada, por possuir carga positiva e negativa, nós entraremos nas características específicas da água, tratando ela como um solvente universal. Ou seja, ela tem uma capacidade muito grande de dissolver substâncias. Portanto, vale ressaltar que são substâncias polares, como por exemplo o cloreto de sódio. Já substâncias apolares, essa dissolução não haverá. Ela também possui como característica específica uma alta tensão superficial, onde moléculas se ligam fortemente umas às outras. Essa adesão, essa coerência, essa força entre as partículas são chamadas de pontes de hidrogênio, e é por esse motivo que alguns insetos conseguem andar facilmente em cima da água, devido essas pontes serem bem rígidas e não se romperem com facilidade. Outra característica é o alto calor específico, onde precisa de uma quantidade de energia muito alta para mudar a temperatura da água. Observamos, por exemplo, os mares e oceanos, onde mesmo com sol forte, um sol escaldante, a água não modifica com facilidade sua temperatura. Atua também como lubrificante. Temos como exemplo as lágrimas e a saliva. Atua também no processo de substâncias pelo organismo. Podemos fazer a diferença de uma criança e um idoso, por exemplo, onde a criança é um organismo mais jovem, consequentemente tem mais reações químicas a serem realizadas, o metabolismo é bem maior e a quantidade de água também relativamente é maior. Já é diferente do idoso, né? Um organismo mais envelhecido, menos reações químicas, menor metabolismo e menor quantidade de água no corpo. Podemos observar essa imagem onde nós temos o percentual de água no organismo. Um feto, bebê, adulto e idoso. Um bebê tem cerca de 80% de seu corpo formado por água e o idoso apenas 50%. Sais minerais. Também consideradas substâncias inorgânicas, são componentes reguladores do metabolismo celular e são necessárias em pequenas quantidades. Vale ressaltar que uma alimentação em quantidade e qualidade suficiente vai suprir facilmente as
necessidades de sais minerais no organismo. Um sal mineral muito importante é o ferro, que ele vai participar, ele é um componente da hemoglobina, que é uma proteína, e também da respiração celular. A deficiência do ferro vai proporcionar a anemia ferropriva. Nessa imagem de baixo, a gente pode observar que essas células vermelhas em maior quantidade significa que a quantidade de glóbulos vermelhos está normal. Já nesses glóbulos ao lado, em menor quantidade, a gente observa que o indivíduo está com anemia devido à carência, uma alimentação pobre em ferro, sendo necessário adquiri-los através da alimentação. Podemos encontrá-los nas carnes, legumes, ovos. O fígado é uma fonte riquíssima em vitamina C, em ferro, aliás. Falando na vitamina C, é porque somente o ferro na alimentação ele é absorvido em pequena quantidade, no máximo 10%. Já se é utilizado com fonte de vitamina C, a vitamina C vai trabalhar na maior absorção do ferro, podendo chegar até em 60% de absorção. Então, no almoço, você pode consumir ali o fígado bovino, o feijão, mas também utilizar uma laranja, um abacaxi para essa absorção ser bem maior. O cálcio é outro sal mineral. Ele vai participar da composição dos ossos e dentes, da coagulação sanguínea e também do funcionamento dos nervos e músculos. A deficiência vai fazer com que se tenha uma osteoporose, a dentição vai ficar mais frágil, irritabilidade e muito fácil de ser consumido, porque os leites e derivados principalmente são riquíssimos em cálcio. E também é muito importante ressaltar que o cálcio ele não deve ser consumido juntamente com alimentos ricos em ferro, caso se tenha uma anemia, por exemplo, porque o cálcio ele vai competir com o ferro e vai diminuir a absorção do ferro. Então, o indicado é que se, por exemplo, uma criança faça uma refeição, um almoço, ali com o fígado, feijão, utilizou a vitamina C, aumentou a absorção do ferro, que a mãe não utilize o leite em seguida, esperar um período de 1 ou 2 horas, porque, como eu disse, eles vão competir e vai atrapalhar a absorção do ferro no organismo. O iodo, outro sal mineral, componente dos hormônios da tireoide, estimulam o metabolismo, funções, né? Sua deficiência vai provocar o hipotireoidismo e proporcionar o aumento da glândula da tireoide, provocando bócio. E fonte, o sal de cozinha, fonte riquíssima em iodo. Outros sais minerais. O cloro, função no organismo, composição do ácido clorídrico, auxilia na digestão. Fonte, sal de cozinha. Outro elemento, outro sal mineral, cobalto, componente da vitamina B12, responsável, atua também na produção de hemácias, fontes, carnes e laticínios. Cobre, formação de hemoglobina. Ovos, legumes e peixes. Enxofre, controle de atividade metabólica, ovos, carnes e legumes. Flúor participa da composição de ossos e dentes, temos fontes do fruto do mar. Fósforo, função no organismo, vai atuar também nos ossos e dentes, temos ele presente nos ovos, legumes e cereais. Magnésio, componente da clorofila, fotossíntese, vegetais em geral, as fontes. Potássio, condução de impulsos nervosos, equilíbrio osmótico. Fonte, frutas, carnes, laticínios. Sódio, condução de impulsos nervosos, equilíbrio osmótico. Sal de cozinha e frutos do mar são fontes. O zinco,
componente de várias enzimas e também do metabolismo, presente em carnes, ovos e frutos do mar. Então, para recapitular o conteúdo, vou fazer 2 perguntinhas e eu mesma irei responder. Quais as principais características específicas da água? Temos algumas, como solvente universal, alto calor específico, atua como lubrificante, transporte de substâncias no organismo, entre outras. Cite as principais doenças causadas por uma dieta pobre em ferro, cálcio e iodo. Uma dieta pobre em ferro vai levar o indivíduo a ter uma anemia ferropriva, em cálcio, uma provável osteoporose, e em iodo, o bócio. A referência, o livro utilizado do 7º ano. Muito obrigada.